Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 337 e minguando até 953 dias, 16 de novembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, 14ª parte. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Sinaliza o vídeo e escreva neste canal que isso é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês tenham a praticidade de estar acompanhando tudo que está sendo dito. Eu sempre pego as expressões de dentro da sociedade e trago ela para cá para mim trabalhar ela em nossas consciências, para que nós tomamos consciente de tudo essa grandeza que Cristo trouxe para nós, ok? Eu, eu fiz esse quadro, já formalizei ele, mas eu quero formalizar ele mais para frente, no tempo, né, quando eu estiver saindo desse título, eu vou formalizar ele de todas as formas. Sempre é bom a gente trabalhar nas nossas consciências todo tipo de expressão, seja ela visual, seja ela auditiva, né? Tudo isso vai ajudar a nós a entender uma coisa e outra. Muitas coisas que eu já falei sobre esse blog e que foi de extrema importância e que se vocês não viram, vocês acompanhem Deus do primeiro, isso vai ser muito explicativo para vocês. Se você chegou até aqui e não sabe o que está acontecendo, acompanhe tudo, porque cada blog diário vai explicar uma coisa sensacional, até você chegar nesse estágio desse blog diário, desse título que eu estou produzindo aqui, por exemplo, desse blog diário, eu estou aqui na 337 blog diário que eu já tenho produzido. Ou seja, se você acompanhar do primeiro, Deus do um, até chegar aqui, eu tenho certeza que vocês não serão mais essas vítimas social. Vocês será uma pessoa que está conectada a Deus interiormente e a Cristo de todas formas, vocês vão sair dessas ideologias, dessas falsidades que as pessoas criaram para relacionar você os interesses global ou interesses pessoal, porque tudo isso veio para nós. Enquanto veio esses interesses dos atos, globalizar o mundo, de trazer todo mundo junto, existe o ato inconsciente que aproveitou para tirar, às vezes, benefícios dessas ignorâncias das pessoas, digamos assim, explorar a consciência, né, delas, negando ela, negando o relacionamento social. De certa forma, muitas inconsciências nem sabem de nada, né? Tá tudo apagado na consciência deles. Então, são vítimas de todas as formas, ok? Vamos entrar nesse próximo contexto e vocês acompanhem tudo que está sendo dito, que isso é importante para vocês, ok? Vamos entrar nesse contexto. O amor incondicional é uma incapacidade do amor de outro corpo. E quando se trata de família, e quando se trata de sociedade, ela vai se aplicar à postura política social,
aplicando-os nos setores administrativos da sua sociedade. E quando ele se aplica direto na sociedade, ele só poderá explicar os setores administrativos, de acordo com os vossos comportamentos e produtividade da cidade, podendo ser uma economia elevada de acordo com a sua com o que produzem e que para o dia de hoje ela vem como a retenção desta economia, ou por um programa político negado por um ou por outro, e de forma que os vossos projetos estão presos nos atos emocionais de seus componentes, e de forma que esses, os mesmos, consumem essa ideologia como ideal, aceitando e negando um e outro. É tudo que eu estava tendo dito, né, no blog anterior, só mesmo acrescentando, bem, dando uma continuação bem precisa desse contexto muito perfeito. O que que eu quero dizer? Que quando se trata de postura política, hoje não é você resolver o problema da sociedade, é você provocar crise nela. E como que eles vão provocar crise? Tirando a economia das pessoas e fazendo as coisas, expressões negadas dentro da sociedade. O que que seria essa expressão negada? Eles trazem uma informação, eles usam a mídia para trazer uma informação. Olha, fala que nós vamos entrar em crise no ano que vem, fala isso e isso. Ou seja, ou eles provocam isso, ou eles usam a mídia para trazer informação falsa. De certa forma, tudo que vem na mídia hoje são falsidade ideológica. Serve para os programas políticos, sociais, certo? A única coisa que é verdade, né, são o sofrimento das pessoas, as aflições, as angústias, né? De uma certa forma, nós estamos sentindo isso em nossos corpos de todas as formas, certo? Sentindo necessidade, vendo os outros passar necessidade, dificuldade financeira, espiritual, tudo bagunçado. Cada um de nós dentro da sociedade estamos representando um conflito social para a sociedade. Entenda como está muito delicado relacionar a pessoa hoje na sociedade, muito delicado, muito difícil. Por quê? Tudo isso por causa dos programas políticos, por causa das atos políticos, certo? De uma certa forma, né, eles forçam as pessoas a se desenvolver, eles se evoluem, se forçam as pessoas a desenvolver dentro da sociedade, a fazer com que elas pensem de uma forma correta, a fazer com que elas pensem no aperto, fazer, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu não posso roubar, certo? E entende que as pessoas que são conscientes, que têm senso de justiça, elas nunca vão cometer erro, mas há outras pessoas que já, né, sei lá, tá aí na sociedade. Existem essas pessoas mesmo passando aperto, ela passa aperto, dificuldade sozinha, leva a sua vida e sem levar problemas, aos outros, e já tem aquelas que: "Ah, não, eu tenho que de uma certa forma, eu tenho que prosperar", já começa a roubar os outros, já começa a tirar e acha que isso é prosperidade, certo? A inocência engana eles, né, e para eles não é existente que isso é prosperidade, né, bem de coisas indevidas para outra sociedade, para eles acham que é prosperidade, mas não é prosperidade. Prosperidade é paz, alegria, né, conhecimento de uma certa forma e até mesmo uma certa economia para você, assim, né, quando você passa por um processo, você adquire uma economia, até mesmo isso, vai te ajudar a você se tranquilizar, a você se, né, de uma certa forma, porque você não vai precisar mais fazer as coisas impressionada, você vai fazer as coisas depois que você se torna justo e tem uma economia, aquela economia ela vai fazer uma cobertura do seu raciocínio lógico, certo? Né, vocês entendam, porque existe essa ideia, porque a economia, a pessoa que são bastardo, elas têm liberdade nos seus raciocínios, nas formas de elas pensar. Acha que não? Ela tem.
certo? A consciência dela fica muito mais leve, ela consegue trabalhar isso muito mais, né, com muito mais liberdade, enquanto a outra está preocupando o que que ele vai comprar para o filho dele amanhã, se ele vai ter o dinheiro para comprar uma caixa de leite, o outro está lá, bastardo, né, usando a consciência dele, e isso dá certo, a consciência dele fica livre. Difícil é vocês fazer isso no aperto, quando vocês vê que a sua família, que os seus filhos está passando fome, passando necessidade, dificuldade, aí já se torna delicado, ok? Já se torna delicado. Isso é para que vocês compreendam de todas as formas, ok? Vamos seguir para esse contexto. O amor incondicional da família, ele começa com o pai e a mãe, onde os filhos submetem os vossos pais, e depois ele se aplica no marido e na sua esposa, aonde os filhos submetem os vossos pais e da mesma forma. E de forma que os filhos devem conhecer a origem de sua formação no corpo, sendo avó, avô, pai, mãe, consequentemente. O filho, e quando for filho, é uma renovação, e quando este mesmo se volte com sua esposa e formando uma aliança para uma nova dimensão, de acordo com tudo que se possa fazer novo para Cristo. E de forma que todos devem se colocar à dependência de um e um à dependência de todos, e da mesma forma para o bem comum. Quando eu falei assim, todo colocar a dependência de um, esse um que eu estou dizendo é Cristo, tá? E um, a dependência de todos, né? Da mesma forma. Ah, eu vou entrar nesse contexto, esse contexto é muito interessante. Essa parte aqui é muito interessante. Eu vou ler ela de novo, para que vocês compreendam ela de todas as formas, certo? Vamos lá. O amor incondicional da família, o amor incondicional da família, ela começa com pai e mãe, aonde os filhos submetem os vossos pais, certo? Começou pai e mãe, filho submete o pai, certo? Depois ele se aplica ao marido e à sua esposa, aonde os filhos, de novo, submetem os vossos pais e da mesma forma. De forma que os filhos devem reconhecer a origem de sua formação no corpo, e sendo avó, avô, pai e mãe, consequentemente, o filho, quando for filho, é uma renovação, e quando este mesmo se volte com a sua esposa, e formando uma aliança para uma nova dimensão, de acordo com tudo que se possa fazer novo para Cristo. E de forma que todos devem se colocar à dependência de um, que seja Cristo, e um à dependência de todos, e da mesma forma para um bem comum. O que que eu quero que vocês entendam? Eu fui filho, certo? Agora eu sou marido, né? E minha esposa, e filho de novo. Eu fui filho, né? Meu pai e minha mãe, agora eu sou marido, esposa e filho de novo. Você entende que eu fui filho, agora eu tenho filho. Eu fui filho de alguém, agora eu tenho filho. Esses filhos que vão nascendo, eles vão renovando uma aliança com as suas esposas e formando outras famílias, certo? De uma certa forma, o filho que se tornou marido, ele tem que olhar para trás para reconhecer as suas origens, para que ele também tenha essas condições de ser o relacionamento social de seus filhos, de ser o responsável pelos seus filhos. Então, até então, é isso que esse contexto quer dizer, certo? O amor incondicional da família, ele vem por uma hierarquia: pai, mãe, filho, marido, esposa, filho, ok? E consequentemente, aí antes desse pai e mãe, que eu estou dizendo que eu tive meu pai e minha mãe, aí eu tive também acima dele o pai da minha mãe,
Aí vocês entendem, o pai da minha mãe e o pai da minha mãe e o pai do meu pai, por exemplo, o pai e mãe da minha mãe e pai e mãe do meu pai. Então teve isso aqui, teve essas formação, avó, mãe e filho, né? Avó, mãe e filho, marido, esposa, filho, certo? Aí vai tendo essa hierarquia. Você sempre olha para trás para saber de onde você veio, a sua origem, para que você possa dar continuidade. Aí o que que seria dar continuidade? É vocês considerar os erros, certo? Considerar as suas criação para que vocês possam seguir. De uma certa forma, o seu pai, ele te educou dessa forma. Aí você entendeu, assim, nossa, eu poderia ser aquilo que você sentiu necessidade na sua educação é uma coisa a mais que você tem para dar ao seu filho, simplesmente isso. Mas aí, porque quando você sente necessidade na sua educação, que vem pela uma autoridade do pai e da mãe, quando você tem uma necessidade, você já não tem mais a necessidade. Você tem a consciência daquilo que você poderia ter. Aí você faça a si mesmo. Isso é amor incondicional de filho para o pai. É, né? Você muitas vezes está acusando, colocando sua vida, porque até então Deus, de quanto nós caiu na divisão de bem, cada corpo deve a sua consciência, as suas próprias responsabilidades, não é de ninguém mais. Você tem que desenvolver isso sempre no seu espaço, desenvolvendo, sendo dependente do relacionamento social. Mas essa independência, quando você ganha uma consciência sobre aquilo que você sentiu necessidade, significa aquilo que Deus está te devolvendo para você adquirir sabedoria. Ou seja, se o seu pai e sua mãe foi sábio, você vai ter sabedoria maior ainda para com o seu filho. Porque aquilo que lhe faltou e você sentiu necessidade, você mesmo vai poder repor isso na sua própria consciência. Ou seja, se você for uma pessoa consciente, for uma pessoa do bem, você nunca vai sentir falta de nada. Você não vai sentir falta de absolutamente nada. Tudo vai sentir, você vai sentir, vai passar, vai sentir necessidade de absolutamente nada. Até então, eu quero que vocês entendam. Existe atos missionários que muitas das vezes ele vem como te parecendo ato consequente, eu quero que vocês compreendam isso de todas formas. Aí quando esses atos missionários vêm com atos consequentes, eles também têm a própria possibilidade de desenvolver essas consequências em sabedoria, desenvolver em sabedoria, ok? Automaticamente, todas nossas educação dos atos missionários é uma permissão que Deus fez com que nós passasse por esse caminho para que nós ganhasse sabedoria e conhecimento. Então, automaticamente, os nossos pais não têm nada a ver com a nossa evolução no meio do caminho. Por mais que ele esteja, educou a gente, deu alimento, né, torceu para os nossos bem, tudinho. Aí, quando se trata de alta missionária, ele vai criar uma consciência e dessa consciência ele vai trabalhar uma renovação. Mas até então, os seus pais, né, ele exerce uma autoridade sobre o filho. A educação dele é uma necessidade. Vocês entendem isso? Ou seja, é meu pai, é minha mãe, certo? É uma educação que ele teve para comigo e que me resultou toda essa dimensão, essa grandeza. Ou seja, Deus faz tudo da forma certa. Por que que eu estou muito, trabalhando isso? Para que vocês compreendam de todas formas, ok? Tem tudo isso dentro da sociedade, vocês compreendam isso de todas formas. No próximo contexto, nós vamos falar da complexidade, certo? Sobre o marido e a esposa. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social, certo? Se inscreva no canal e sinalize esse vídeo que isso é importante. Então, no próximo blog, a gente vamos falar sobre a cumplicidade do marido e da esposa, o amor incondicional
Essa ideia, né, do amor incondicional da família, ela explica dessa forma. Ela é uma hierarquia, né, que vem passando do pai e da mãe para o filho, né, e vai dessa forma, evoluindo, família. Eu sempre estou falando disso muito, né. Quando ela não o amor incondicional de família, é o amor incondicional de Cristo. O amor incondicional de Cristo vai se aplicar a todos os atos conscientes, certo? E seria essa que, de uma certa forma, né, aquele que faz a vontade de Cristo, é esse que são a família de Cristo, certo? Hoje em dia, Cristo está recrutando muito, não existe mais essas pessoas, aquelas pessoas que vão, né, se conectando a Cristo, ele já passa a ser família, certo? Também da mesma forma, mas a família de Cristo é uma menção espiritual, certo? E ela se aplica na família dessa forma, né. Por que que eu falo família? Porque quando a gente fala de amor incondicional de familiar, ela vai já se aplicar diretamente ao físico e emocional, diretamente ao físico e emocional. E quando a gente falamos de amor incondicional de Cristo, ela vai ter uma menção totalmente espiritual, espiritual. Aí quem é que vai ficar mais ou menos dentro dessa dimensão espiritual? O marido, ele vai ter essa postura espiritual dentro do Cristo, do amor incondicional de Cristo. Ele vai ter essa postura, porque ele vai ser o relacionamento social da sua esposa e de seus filhos. O marido vai ter essas estruturas, certo? Ou cada homem vai representar essa estrutura espiritual de Cristo. Vocês vai compreendendo isso, porque o que eu estou dizendo é só preparando pelo próximo contexto, porque vai ser interessante. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Se inscreva no canal e sinaliza o vídeo, que isso é importante, ok? Vou terminar esse blog diário e vou fazer a 15ª parte. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.